Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Será eu, psicóloga Cristiane, a Letícia, psicóloga Letícia e a nutricionista Sofia. Quem for entrando pode ir enviando aviãozinhos. Deixa eu só esperar elas entrarem. Deixa eu ir convidando. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Boa noite. Deixa eu enviar o convite. Hoje a live vai ser o tema a sua relação com o corpo, né? Como está a sua relação com o corpo? Olha, a Sofia já está aí, né, Sofia? Oi, boa Deixa noite. eu mandar agora o convite para a Letícia. Vamos ver se a Letícia já vai entrar. Aí, a Letícia. Deixa eu só já colocar aqui, fixar o tema, que hoje é a relação com o corpo. Hoje o Tô aqui tema mandando os aviãozinhos pra minha galera de sempre. vamos mandando aviãozinho, aviãozinho, que o tema hoje está bem interessante e é a estreia da Sofia nas lives, né, Sofia? É, E essa, espero que seja uma primeira live da relação com o corpo, né? Porque em cima da relação também com o espero. corpo existem muitos temas, né? Muitos temas. Vamos mandando um Tema de dar videozinho. e vender. É, Tem tema para dar e vender. sim. Boa noite, Sandra. Boa noite. Gente, pode ir mandando aviãozinho, porque o tema é interessante. Eu tô só esperando mais um pouquinho para entrar mais um pouco e a gente começar. A relação com o corpo, né, é algo que é muito importante, é um tema de extrema importância, né, Letícia, né, Sofia? Verdade. E hoje, além de mim e da Sofia, ainda temos além de mim e da Letícia, ainda temos a Sofia, Ah, né? tá, né? Porque eu e a Letícia, toda quarta nós estamos aqui, da Letícia, toda quarta. Sempre, né, Cris? Da quarta eu também tô aqui assistindo. Que Ah, bom, Sofia, que bom. E como a Cris mesmo diz, né? Esse assunto é um assunto que mexe com todas as idades, sim. com toda classificação, com todas as pessoas, né? Inclusive eu, como mãe, fazendo introdução alimentar para minha filha, que eu Sim, nunca fui uma pessoa de comer saudável. Eu confesso que sempre teve em mim uma ansiedade, uma impulsividade de tentar preencher algo dentro de mim, que eu imaginava que a comida pudesse me proporcionar tudo isso, sim. sabe? Depois de ser mãe, isso deu uma baixada. Só que eu fico muito, Sofia, que você precisa me ajudar é oferecer alimentação saudável, buscar essa alternativa no meio que a gente vive de pessoas comendo muito mal, né? Buscando aquela coisa mais fácil, mas naquilo que faz muito mal para Sim. mim. E isso, se eu como mal, ele atinge minha autoimagem, né? Então, eu quero me ver de uma forma saudável, eu quero me ver de uma forma bem, mas comendo totalmente de forma que não é correto, eu nunca vou chegar naquilo que eu tenho vontade de chegar, né? É isso que eu imagino. E ainda mais eu, agora sendo mãe, essa dificuldade de oferecer o que é melhor, né? Buscar essa alternativa e trabalhar isso na constância. Eu acho que a constância é algo que é muito importante daquilo que a gente vai estar falando hoje, né, Sofia?
Sim. Sim, eu acho que essa parte de introdução alimentar, a influência da família interfere muito. Aham. Porque não adianta nada você oferecer uma maçã, uma criança, e você não come a maçã. Entendeu? Então você fica, a criança com certeza ela pensa, por que que você quer que eu coma se você não come? Tipo, porque, Sim. tipo, não tem um motivo, tipo, se eu como, você também tem que comer. É alguma coisa, tipo, tradição, entendeu? Tipo, é uma coisa boba, tipo, todo domingo eu vou na missa. Então você passa isso para as futuras gerações porque você criou um costume. Tipo, É a se eu vou na missa referência. todo domingo, meus filhos vão na missa todo domingo e eles vão passando. É a mesma coisa de alimentação. Não espera passar uma mensagem se você não faz a mesma mensagem. Sim. Interessante, hein, Letícia? Nossa, vai ser muito interessante. Porque eu acho que E não desistir. isso tudo que a Sofia está falando é uma referência. A referência que eu busco, a referência que eu tive e a referência que eu quero ser para minha filha, né? Sim. Uhum. Então, isso realmente faz com que não é só alimentação, é todo um comportamento em cima dessa alimentação saudável, né? Então, eu tenho certeza, galera que estiver aí com a gente, fique até o final, que eu tenho certeza que essa live vai ser de grande informação para o nosso dia a dia e buscar aquilo que vai fazer bem para o nosso corpo, né? Então, É, manda bala aí, Cris. então, é assim, né? A primeira pergunta, né, que eu nem lancei, mas é como está a sua relação com o corpo, né? Como está a sua relação com o corpo? Então, eu quero Uhum. até já deixar aqui, por exemplo, essa é a nossa primeira live da relação com o corpo, mas eu espero, né, nós teremos mais, Sofia, né? Hoje, o nosso tema Uhum. principal é a obesidade, né? Mas a relação com o corpo é algo que socialmente a gente vive há séculos, né? Há séculos. E a relação com o corpo está muito ligada à autoestima, né? À autoimagem. Uhum. Então, como eu vejo o meu corpo é uma das partes da autoestima, né? É uma das partes da autoestima. Só que assim, o corpo, a nossa relação com o corpo não é somente algo entre eu e o meu corpo, mas a Uhum. sociedade, ela prega vamos dizer, Um padrão. ela prega um padrão, né? E o pior é que esse padrão, ele vem mudando conforme os séculos, né? Então, assim, na Idade Média, você ligar para o corpo, você cuidar do corpo era pecado. Na Idade Média, cuidar do corpo era pecado, né? Aí, quando Uhum. vem o Renascimento, é valorizado o quê? As mulheres mais gordinhas. A gente até vê nas obras, né? Naquelas pinturas mais Aí antigas. começa a emagrecer. As Vai mulheres, passando os anos, vai. sim. Aí, depois, né, no século XIX, é valorizada a mulher magra, né? No século XX, o corpo atlético. E hoje, como que a gente sabe qual é o padrão? Hoje quem está ditando o padrão é a internet, né? Nunca se ouve tantos adolescentes querendo fazer plástica. Por quê? Porque no celular tem o filtro, né? E quando a gente coloca o filtro, você fica Uhum. bonito, não tem como você ficar feia, né? A gente fica perfeito. Só que aquilo não é real, né? Então, existe Uhum. uma grande diferença entre a realidade e a fantasia, né? Então, a relação com o corpo é um tema assim tão abrangente, né? Que não dá para falar tudo em uma única live, né? Não dá para falar tudo em uma única live. E com essa pandemia, cresceu muito os transtornos alimentares, né? A Sim. obesidade aumentou gigantemente, né? Assim, hoje há muitas crianças obesas, né? Coisa que antes não havia tanto. E com a pandemia aumentou muito mais. Por quê? Porque a criança, ela se movimentava, né? A criança brincava, a criança saía de casa. E hoje a criança, ela fica deitada no sofá com o celular.
né? Ou sentada numa cadeira com um computador. Então, e isso assim, a obesidade hoje, ela é um problema social, né? Ela é um problema Uhum. social, né? Já não é um problema que está dentro da casa de cada um, né? É um problema que está na sociedade, né? E o que que é a Uhum. obesidade, né? O que que é a obesidade? Ó, a obesidade, antes de tudo, é o excesso de peso, é esse excesso de gordura, né? E ela é um fator de risco para várias doenças. Assim, até um certo tempo, quando a gente falava, você precisa se preocupar com a sua alimentação, com o seu peso, muita gente achava que era para se enquadrar no padrão. Tipo, eu preciso emagrecer porque eu tenho. Não. Atualmente, a gente tem um olhar diferente. Você não precisa se preocupar com o seu peso somente por conta do padrão, mas também porque ela é um fator de risco para outras doenças. Uhum. O que é o fator de risco? Existe a possibilidade de você desenvolver. Então, se você está acima do peso, existe a possibilidade de você desenvolver diabetes, depressão, ansiedade, problemas do coração, hipertensão, problemas no fígado, gordura no sangue. Não que você vai desenvolver, mas é o fator. É tipo, é um risco. Tipo assim, a gente, você tá obesidade grau 1. A gente se preocupa, você fica, tá, mas como que tá a alimentação? Você faz algum exercício? Mas não é o único fator. É um erro, às vezes muita gente pensa, você tem que se preocupar com o peso. Não, se preocupar com a alimentação, tem que preocupar se você está fazendo uma atividade física, porque se você está acima do peso, mas você come saudável, você faz exercício físico, você Sim, se preocupa com esse outro lado, não sim, precisa, tipo, ficar, tipo, eu preciso emagrecer. Não, os outros fatores, eles não vão influenciar, não estão influenciando, já sim, que você está comendo saudável. Sim. Mas é sim, um risco, tipo, a gente se preocupa. sim. Porém, a gente. É E porque deixa a eu. obesidade, na realidade, ela é o excesso de gordura, né? Então, Uhum, existem pessoas, assim, eu até estava vendo, eu estava assistindo alguns vídeos e eu estava vendo que, por exemplo, bebês gordinhos, geralmente eles não têm excesso de gordura, né? Porque o alimento deles são direcionado para algo, né? É diferente, a não uhum, ser que é lógico que tem, se tiver alguma mãe que vai dar o leite, independente dele ter a fome, né? Mas uhum, a obesidade é o excesso de gordura, né? E assim, psicologicamente falando, né, Letícia? Mas assim, essa necessidade de comer, né? É você comer o tempo todo, né? Que vem com uma compulsão, né? A compulsão uhum. à comida, né? Que psicologicamente não é assim, hoje eu tô nervosa e eu comi, né? Eu estou com eu estou triste, eu como chocolate. Mas a compulsão que leva à obesidade é você comer o tempo todo sem ter um motivo, né? É você comer, é você não, E isso está se tornando muito comum atualmente. Assim, nessa quarentena, a gente fala, a pessoa está comendo porque ela está com tédio. não, Ela, não tem nada para fazer, eu vou comer. sim, A pessoa nem está com fome. sim, Ela acabou de almoçar, faz sim, uma hora que ela almoçou, ela falou, eu vou comer um bolo. E você fica, sim, mas você tá com fome? Eu acho que eu tô com fome. sim, É uma fome que não existe. É sim. uma fome emocional, é uma fome psicológica. É, Isso. A pessoa não tá com fome, mas ela tá comendo. sim, o pensamento da pessoa é o tempo todo relacionado à comida, né? É o tempo É. todo. Hum, E eu estava vendo assim, né? A compulsão, ela é ligada a uma angústia. Então essa pessoa ela tá o tempo todo angustiada, né? Angustiado. O tempo E todo. aí, eu vou dar um exemplo. Às vezes aqui no consultório a gente faz o atendimento com o paciente e, inclusive, assim, eu já atendi e atendo pessoas que estão sobrepeso e obesas, né, com obesidade, e a pessoa chegar e falar assim, olha, eu sei que está fazendo mal, eu sei que eu não poderia comer as coisas que eu estou comendo, e às vezes, quando eu me deparo com essa impulsividade, essa compulsão que eu tenho, eu tô comendo um chocolate, eu tô comendo um doce.
Só que quando eu paro para sentir o gosto, eu não tô sentindo gosto, não é aquilo que eu quero, Sim. né? Mas eu tô ali comendo e fazendo muito mal. Então chega até no ponto de acabar, que nem a Sofia falou, trazendo outras comorbidades, né? Prejudicando mais a saúde dela por causa dessa compulsividade e dessa falta emocional, né? Então, Sim. assim, eu imagino, né, Sofia, eu acho que você poderia me ajudar nesse sentido, que não é de repente que o paciente que ele vai começar a ficar saciado, que ele vai parar de comer de Uhum. uma hora para outra, né? E É às um vezes processo. ter aquela sensação que eu não posso comer nada daquilo, faz com que eu me sinta preso numa situação que eu não quero estar. Então, como que é essa situação, Sofia, para você poder orientar o seu paciente que está nessa compulsividade, nessa falta emocional, está comendo uma coisa que não pode comer? O que você pode fazer nesse sentido para essa pessoa? Vamos pegar um paciente, por exemplo, que o vício dele é barra de chocolate, para simplificar. Então, o paciente, aí você pergunta, tem alguma coisa que você come, nesse, por exemplo, no transtorno, que você não consegue viver sem? Você sente que se tirar de você, você morre. Ah, é o chocolate. Tá, quantos chocolates você come? Ah, eu como, vamos supor, 3 barras de chocolate por dia. Não é correto comer 3 barras de chocolate por dia. Algumas pessoas, elas falam, tira tudo. Porém, eu acho que isso é muito agressivo. A pessoa vai sentir muita falta. Ela vai ficar, cara, hoje eu tô comendo 3 barras, amanhã eu não tô comendo nada. Então, o que eu faço é tirar aos poucos. Então, tá, você come 3? Come 2,5 hoje. Aí você passa um período, fala, ó, agora eu quero que você coma 2. E vai tirando, você vai meio que mudando o paladar do paciente e você pode ir trocando. Então, tipo assim, você come muito chocolate ao leite? Começa a trocar pelo meio amargo e vai fazendo esse desmame, porque senão o seu paladar vai sentir muita falta. Sim. Você não vai conseguir se adaptar. Porém, quando você tira aos poucos, você às vezes não vai mais sentir falta. Você fica, nem lembro que eu comi um dia 3 barras de chocolate. Atualmente eu como um quadradinho de um chocolate meio amargo, para mim já tá ótimo. Sim. E é lógico, também tentar entender de onde vem esse transtorno, de onde começou, e também trabalhar nessa parte psicológica, porque eu acho que a nutrição e a psicologia, nessa área, tem que trabalhar junto. Sim. Porque é muito comum você chegar no consultório e o paciente achar que ele vai perder 10 quilos em um mês. Uhum. Até você explicar, assim, então, é um processo, você não perde 10 quilos em um mês. É uma coisa, esse mês você perde 1, mês que vem você perde meio quilo. Não é uma coisa rápida. Então, tem que ter esse psicológico, você tem que. Eu acho que o nutricionista, após se formar, ele tem que fazer psicologia para trabalhar em conjunto, porque se você não souber lidar nessa parte com o paciente, você se ferra toda, porque o paciente vai ficar frustrado. Tipo, como assim? Você falou que eu vou emagrecer e eu não emagreci. Você fica, tá, mas e as outras mudanças que tinha que fazer? Você comia 3 barras de chocolate, mas agora você come uma. Você olha a diferença como você começou e agora. Uhum. Entendeu? Então, eu trabalho nesse desmame. Aos poucos, vai indo, até o momento que você já nem lembra mais que você come. Sim, eu acho que assim, psicologicamente, como você disse, é importante saber se o que leva ele a comer é uma angústia, né, que está ligado ao passado, ou é uma ansiedade que está ligado ao futuro, né? Nesse momento, muitas pessoas elas estão se alimentando muito mais pela ansiedade, né? A impulsividade também leva a comer demais, né? Então, existe a compulsão e a impulsividade, né? E o que é importante é o quê? É a mudança de hábito, como você disse, né? É mudar o hábito, né? E não é... E eu acho que a pessoa ela tem que saber o que ela quer. O que eu quero? Né? O que eu quero? Uhum. Né? Eu simplesmente quero ter aquele corpo que eu vi lá, ou eu quero mudar o meu jeito de viver, né? Eu quero mudar a minha alimentação, eu quero ser mais saudável. O que eu quero, né? É muito importante saber. Muito importante saber. Ter um objetivo. É. Eu acho que ter um objetivo
influencia muito. Então, quando você chega no consultório de nutrição, ou qualquer consultório tipo médico, você tem um objetivo, é isso que eu quero, o trajeto, você entende melhor. Sim. Porém, quando você, eu só tô aqui porque eu tô obrigada, eu não tô aqui porque eu quero, a pessoa ela vai achar que tem que ser rápido. Tipo, eu quero emagrecer. Você fica, tá, mas você tá realmente aqui porque você quer? Você quer realmente mudar? Ou você só quer o resultado? Sim. Mas, Mas, né, para conseguir essa mudança de hábito, é importante que essa pessoa ela se perceba, né? Ela uhum, consiga se perceber, né? Porque às vezes, eu acho que a grande maioria, né, Letícia, nega, né? A É. grande E maioria às nega. vezes, igual a Sofia tocou no ponto. A demanda do paciente de estar lá é por ele mesmo ou foi pelo segundo ou terceiro, né? Porque às vezes o paciente não tem esse desejo de querer mudar, porque é que nem a Cris falou, porque ele não consegue se enxergar. Então, se ele for só apenas com encaminhamento médico, ele estarem aí, e a vontade dele é, porque meu médico mandou eu estar aqui, né? Ele fala que vai piorar, mas assim, eu tô aqui por obrigação, porque eu tenho que mudar minha qualidade de vida. Você Sim, vê que é um paciente resistente, que está precisando da demandando do outro para cuidar dele, para dizer o que ele quer. Então, às vezes, né, Sofia, a gente se depara com um desejo pequeno do paciente de que realmente querer mudar, né? Então, às vezes, assim, transfere uma responsabilidade para você, né? E ele fica assim isento do compromisso dele que ele tem diante da alimentação saudável, o que ele significa para ele. Então, às vezes, eu imagino, Sofia, que deve rolar muita ilusão, né? Quando buscam um atendimento assim, idealizar algo perfeito e saber que vai precisar do esforço do paciente, não é verdade? sim, sim. Por exemplo, quando a pessoa coloca muito a responsabilidade em cima da costa do médico, tipo, a responsabilidade é minha, porém eu vou colocar em você porque você falar que você vai emagrecer. Eu acho que eu, como nutricionista, como, por exemplo, o retorno do paciente e às vezes não tem o resultado que ele espera, você sente meio mal, você fica, ai meu Deus, ele colocou tudo em cima das minhas costas e ele não emagreceu. E você fica, cara, eu fiz o meu melhor e você meio que se culpa. Só que não era você que tinha que emagrecer, não era você que tinha que ir na academia, era ele. Uhum. Entendeu? Então, acho que a pessoa, quando ela fala assim, eu quero fazer um tratamento nutricional, psicológico, qualquer coisa, ela tem que realmente estar preparada a fazer o que a pessoa está falando. Se a pessoa fala assim, comece a ir na academia, comece a comer mais fruta, comece a beber mais água, faça isso. Não coloque a responsabilidade em cima do médico porque prometeram alguma coisa. sim. Uhum. Né? E eu tenho uma pergunta para você, assim, né? Quais são as doenças que surgem com a obesidade? Né? O que surge? Porque eu acho que é importante a pessoa entender isso, né? Então, tem diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, doença no fígado, né, gordura no fígado, aumentar a gordura no sangue. Também tem a parte psicológica, que é depressão, ansiedade, e isso é mais por conta, às vezes, de si própria, então, às vezes, a insatisfação corporal, a pessoa ela acaba tendo uma ansiedade, uma depressão, às vezes é o preconceito da sociedade também, que a sociedade não aceita, você precisa estar num padrão, você acaba então desenvolvendo uma depressão, e isso eu falo, isso torna um ciclo vicioso, Sim. né? Porque assim, a pessoa ela tá insatisfeita com o seu corpo, a sociedade gera uma pressão sobre ela, e aí ela encontra a comida como uma forma de válvula de escape. Fica tipo, a comida vira tipo um colo de mãe. Uhum. Então, por exemplo, você tá muito triste, tá ansiosa, alguma coisa, você come um pedaço de bolo e você te bem, você fica, eu fui acolhida pela comida, mas você foi acolhida. Sim. Mas continua, a ansiedade, a depressão ainda vai estar lá, você ainda vai estar insatisfeita com o seu corpo, entendeu? Então, torna um ciclo vicioso, continua até o momento que a pessoa ela percebe, calma,
eu não posso usar comida como uma forma de escape, eu não posso usar comida como um colo de mãe. Aí a pessoa ela pensa, ok, vou procurar uma ajuda para tentar mudar minha alimentação, tentar ver essa parte do psicológico, tipo, tentar entender de onde vem essa minha ansiedade, essa minha angústia, esse meu transtorno. Aí meio que quebra o ciclo, aí vai mudar. Agora vai ser outro ciclo, agora é o ciclo da mudança. Sim, é porque é grande verdade assim, né? Porque você está meio depressivo, você está meio ansioso, você começa a comer, né? E aí, se Uhum. você embarca muito no comer, 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 você piora essa ansiedade e essa depressão. Então, né, um é sintoma do outro, né? E um vai levando o outro, né? Realmente é um círculo vicioso. Mas como se diagnostica a obesidade? Como que eu posso saber? A obesidade ela pode ser diagnosticada pelo índice de massa corporal. É um cálculo que a gente faz peso dividido por altura quadrado. Porém, ele não é o único, não dá para usar ele somente como é esse método. Porque ele meio que pode dar uma mentira. Vamos, por exemplo, pega duas pessoas que têm o mesmo peso e a mesma altura, idênticos, porém, um é uma pessoa obesa, sedentária, né? E o outro, por exemplo, é um atleta. E o MC é igual. Ele não consegue diferenciar gordura e massa. Então, o que a gente também usa é circunferências, a parte de aferição de dobra. A própria pessoa, tipo, você olhar e pensar, ok, então ela realmente está na obesidade, porém o método mais aceito é o IMC mesmo. Bem legal. E assim, eu nem não sei se a gente já respondeu ou não, mas o que causa a obesidade? Quais são as causas dela? Porque o Tem, psicológico também é uma causa e um sintoma, mas tem outras causas? tem o Tem o fator genético, então, por exemplo, se uma criança ela já tem na família um histórico de mãe, pai obeso, avós, tios, assim, existe a possibilidade de ela ser uma pessoa obesa no futuro ou às vezes na infância. Tem a parte de alimentação, né, o estilo de vida, a pessoa sedentária. Medicamentos, que é alguns corticosteroides, né, eles, quando você consome, ele aumenta também, ocorre o aumento de peso. Hormônios, pessoas que têm um metabolismo muito lento, né? Então, pessoas que sofrem de hipotiroidismo, que o metabolismo da pessoa é mais lento, né? E o psicológico mesmo. Bom, aqui na clínica, né, Letícia, a gente tem muita, até a gente trouxe esse tema, por quê? Porque a gente tem muita queixa, né? Muita queixa dos pacientes, eu ouço, talvez você também ouça, né? De não conseguir controlar, né, o excesso de comida, né? O excesso de alimentos, né? Sim. Sempre que está ansioso, eu como sempre, né? E assim, o que fazer com isso, né? Como a gente solucionar, né? Como casar, né? A parte da nutrição com a parte da psicologia, né? Eis a questão, né? Como fazer? Eu imagino que eu acho que a Ó, Sofia pode. eu, Pode falar, Sofia. eu vou dar minha experiência. Quando eu era mais nova, eu era muito ansiosa. E quando eu ficava muito ansiosa, eu sentia desejo de comer doce e chocolate. Eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso. Só que com o passar dos anos, eu comecei, tipo, ir psicólogo. Eu comecei meio que trocar o que eu usava para aliviar o meu sintoma de ansiedade. Então, às vezes eu ouço uma música, eu leio um livro. Porém, foi o psicólogo que me ajudou. Então, ele meio que me deu um caminho e eu falei, ok, não vou usar mais o chocolate. E atualmente eu uso música, eu leio, sei lá, eu sento na varanda da minha casa e eu não faço nada, eu fico olhando pro vento. Sim. Eu já comi tipo um cacho inteiro de uva, eu tava com muita vontade de comer algo doce, eu comi um cacho inteiro de uva. Não é o correto, mas não era um chocolate, então deu um certo equilíbrio. Sim. Porém, eu acho
que meu psicólogo, ele me ajudou nisso. Ele me ajudou a identificar outras coisas que eu poderia fazer para aplacar essa minha ansiedade. Sim. Porque esse é realmente um problema. Gosto E de você deixar sabe que também é muito curioso. Eu acho muito curioso também que, como eu compartilhei com vocês a questão de ser mãe e estar nessa introdução alimentar com a minha filha, eu que confesso que eu nunca fui de comer saudavelmente, conhecer o alimento, sabe? Você conhecer o benefício desse alimento e como que você pode usar esse alimento não só em uma refeição, né? Não só em uma receita. Usar ele de Uhum, outras maneiras. Então, assim, às vezes é trabalhar as opções que a gente tem, né? É isso que eu tento buscar para minha filha. Então, assim, ai, batata. Será que só tem um tipo de comer a batata para ela, né? E às vezes a gente tem como fazer uhum, batata assada, tem como fazer purê de batata, tem como temperar a batata, né? Então, quando eu proporciono esse conhecimento para minha filha, essa alternativa, eu tenho certeza que ela vai estar aguçando mais o paladar dela para coisas assim que pode ser uhum, mais saudável, né? Porque tem vezes que eu se ofereço um tipo de batata, ela não come, ela joga fora, ela, Hum, né? Mas quando uhum, eu faço purê de batata, ela adora comer com feijão, né? sim. Então, e era isso também que eu não tinha essa opção. Eu imaginava que as coisas eram muito simples. Ah, é arroz, feijão e carne. Não. Então, quando a gente consegue. E eu nunca fui também de cozinhar, né, gente? Eu nunca, não sou expert. Então, essa oportunidade de ser mãe e de tratar, passando questões saudáveis para minha filha, que eu quero o melhor para minha filha, está me fazendo conhecer o grupo de alimentos, né? Então, uhum, quando eu compartilhei com vocês aquela minha paciente que já tem uma idade avançada, já é mais velha e está com obesidade, já está tendo outras comorbidades, ela está com um problema familiar muito sério, muito sério. Só que a gente vai trabalhando com essa questão da família, mas se buscar essa satisfação da comida, buscar de uma forma mais saudável, né? Então, assim, às vezes a gente fala de receita, às vezes a gente fala de receita, uhum, a forma saudável de fazer uma torta, né? Como fazer uma torta saudável que seja gostoso, né? Porque às vezes as uhum, pessoas associam ao acompanhamento com o nutricionista comer só comidas sem graça, sem sal, sem tempero, né? Então isso não vai ser uhum. muito. Eu imagino que as pessoas imaginam esse preconceito que tem sobre a dificuldade de mudar a alimentação, de buscar uma nutricionista, que é achar que vai ser difícil, achar que vai ser chato. Vai ser caro. Algumas pessoas acham que, nutricionista vai ser caro. E eu até falando esses dias, eu tava assim, eu não vou te passar cápsula, coisa tipo chuchu vindo da Índia. Não. Se você puder comer arroz, feijão, carne e salada, vai ser arroz, feijão, carne e salada, mas a gente vai trabalhar isso da melhor maneira possível. E até você falou da introdução da sua filha, né? Que às vezes ela não aceita. A recomendação é você pegar um alimento, uma batata, e você fazer de 5 a 10 vezes maneiras diferentes, oferecer de 5 a 10 vezes, até ela realmente ficar, ok, ela não gostou da batata, não vou. Porque às vezes a pessoa desiste muito fácil. Ah, Ah, eu fiz um purê, não gostou. Aí você fica, tá, mas você fez outras maneiras de batata? Tem batata assada, batata cozida, tem tantas maneiras de fazer. Não, eu só fiz a purê. Você fica, vamos experimentar de outras maneiras. Às vezes ela não gostou do purê, mas ela gostou de tal coisa. Às vezes, se você botar algum temperinho, colocar, às vezes, sei lá, orégano, ela gosta do purê. sim. Entendeu? Então, é porque realmente você está formando o paladar dela. Então, você É pode conhecer o brincar. paladar, é conhecer os alimentos, né, Sofia? A possibilidade que a gente tem de fazer diferente. A gente tem que parar de achar que não tem opção. Como se, isso não é para mim. Uhum, Lógico que é para você. Você não precisa seguir um caminho que você está imaginando porque sua coleguinha fez e deu certo, entendeu? Gente, ó, tem uma pessoa que está falando aqui, a Pecuária Brasil. A Letícia está gripada. Eu falei, gente, eu tô com alergia, desculpa. Eu vou avisar para todo mundo aqui que eu tô com esse nariz vermelho porque eu tô com alergia, tá? Então, desculpa aí.
Mas voltando no assunto, Sofia e Cris, às vezes é essa situação de conhecer o alimento, essa possibilidade, e parar de se comparar. Porque Sim, quando eu estou buscando o meu corpo ideal, né, que nem a Cris falou, a internet oferece inúmeras modelos, o corpo. E às vezes eu idealizo uma coisa que eu quero para mim que não serve para mim. Às sim, vezes Uhum. aquilo é uma fantasia, porque eu estou com dificuldade de aceitar a minha realidade, sim, né? E aí eu fico naquela resistência, ah, não, nutricionista é caro, ela vai me passar uma dieta cara. Isso tudo são desculpas. Então, será que o sim. seu desejo de querer realmente mudar para aquilo lá é tão grande que você quer aquilo? Né? É, Então, assim, a gente tem que começar a se questionar, a gente tem que começar a perguntar, a gente tem que ver que eu não tenho uma opção, eu tenho várias opções na minha vida, né? Então, isso é curioso. bom, agora eu vou falar. Isso que você falou de nutricionista é caro, eu sempre penso, tá, nutricionista é caro, mas você acha que, sei lá, medicamento para hipertensão, É bem mais diabetes vai caro. ser É barato? bem mais caro. É uma coisa, Mas, cara, porque assim, se você começa a cuidar da sua alimentação agora, é uma coisa para o futuro. Sim, Porém, se você não cuidar agora, você vai ter que, sabe, ano que vem, começar a tomar medicamento sim. pro resto da sua vida, Sim, ó, eu quero só falar uma entendeu? coisa, gente. Eu fiz uma pergunta, né? Deixa eu ver a pergunta que eu fiz. Eu perguntei, né? é, Nem lembro a pergunta que eu fiz mais. Como tratar, né? Mas assim, cada uma, a Sofia jogou para psicologia, a Letícia jogou para nutrição. Achei bem interessante, que o começo foi bem assim. Mas assim, né? Como vencer essa obesidade, né? Como vencer essa compulsão? Na realidade, as duas deram a resposta correta, porque para vencer, realmente, né? A Sofia procurou uma psicóloga, né? E a Letícia procurou conhecer os alimentos. Não, não tem como. Se eu for só na nutricionista, eu fui na nutricionista o ano retrasado e eu consegui emagrecer bastante. E foi a época que eu mais comi, né? A gente pensa que eu vou na nutricionista e eu não como, mas ela mandava eu comer assim, acho que de 2 ou de 3 em 3 horas, alguma coisa. Eu lembro que quando chegava 6 horas, eu estava empanturrada. Mas não era porque eu comi muito, mas é porque eu comia várias vezes, né? E me ajudou muito, né? Mas para você seguir o que a nutricionista está falando, realmente você precisa estar olhando para você, né? Você precisa ter o desejo de cuidar de você, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil você ter que olhar para o alimento e entender do alimento, né? A Letícia agora está conhecendo os alimentos, tá comendo coisas saudáveis, né? Porque ela foi, quando a gente se torna mãe, né, Letícia, a gente é obrigada, né? Você sentiu isso na pele. A gente é obrigada a olhar para gente, para nós mesmas, né? Você é obrigada a olhar para você, porque tem uma pessoa ali que depende de você, né? Tem uma pessoa ali que depende de você. Então, muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu não tenho tempo de fazer aquela comida, né? Ah, eu não tenho tempo de comprar essas coisas, não tem em qualquer lugar, né? Como você disse, são coisas simples. Realmente, a nutricionista, ela pergunta assim: o que você come? Né? O que você come? E aí, em cima do que você come, do que você pode, o que você vai fazer a dieta, não é, Sofia? Geralmente é assim. Então, da mesma forma que existe um preconceito em relação a fazer terapia, há um preconceito em relação ainda ao nutricionista. Porque depois que eu fui no nutricionista, que eu conhecia nutricionista, eu falo para todo mundo, vai no nutricionista. Mas aí as pessoas dizem, ah, não adianta, eu já sei tudo que eu tenho que comer. Eu já sei o que eu tenho que comer. Eu vou lá, ela vai dizer que eu tenho que fazer isso, eu já sei, né? Mas é diferente, né? É diferente quando você vai, porque não né? sabe. Na verdade, é porque não sabe. É Sim, uma resistência mascarada, porque a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa, principalmente quando eu estou trabalhando uma mudança,
Eu não preciso fazer isso sozinha. Eu não preciso só buscar a internet, porque a Sim, internet ela tem boas informações e informações errôneas, sim, ruins, né? sim. Só para acrescentar. Eu acho legal, né, porque você tem alguém para mostrar os resultados, alguém para comparar os resultados e comemorar Sim. junto, Aham. entendeu? Tipo assim, ah, olha, mês passado eu pesava 80 e agora eu peso 78. Você fica, mas você viu? Você emagreceu 2 quilos. Tipo assim, é alguém que você pode comemorar, é alguém que vai estar do seu lado, independente do que você passa, entendeu? Tipo, ele não vai brigar porque você comeu um chocolate. Tipo Sim. assim, tá ok, bora pra frente. Eu vou ficar lembrando do chocolate que você comeu. Não, continua, não desiste, bora É um lá. acompanhamento. Eu vejo assim, como você disse, quem sabe até, né, vou ter que aprender a psicologia para tratar. Mas eu acho assim, da mesma forma que o nutricionista, ele acompanha você naquele momento, que é um momento muito difícil, né? Nós também, o terapeuta, acompanhamos no você olhar para você, né? Então, são dois tipos de profissionais que mostra, né, que mostra você como você é, né? Você através do corpo, através do alimento, e a gente através do consciente, do inconsciente, né? Dos seus pensamentos, né, Letícia? Eu acho que são Sim. dois profissionais bem parecidos, né? E ajudar, E que não abandona o outro, que vai estar ali. e principalmente ajudar, tanto na nutrição como na psicologia, a ajudar a trabalhar essa compulsão para você conseguir buscar o controle da sua vida, Sim, né? Então, acho que Uhum. é isso. Essa é a grande importância, essa é a grande chave. Eu não ficar refém do que eu acho que eu preciso comer ou do que eu acho que tá bom para mim, né? Eu conseguir tomar o controle do que é bom para mim, do que eu sim, preciso para mim, da minha necessidade, né? Então, isso que é importante a gente saber. Isso que é sim, importante a gente estar falando, porque toda situação justificativa que às vezes as pessoas já vêm montada dentro do consultório é uma defesa, né? É uma defesa porque às vezes realmente você chega com um desejo fraco porque você acha que você não vai dar conta. Às sim, vezes vem com toda aquela insegurança. Eu tinha todo receio. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer a introdução alimentar da minha filha? Né? Como que isso vai ser daqui para frente? E conforme a gente vai acompanhando nutricionista, o Instagram, as receitas, gente, eu acho isso que eu acho mais barato. As receitas, às vezes a gente acha que é uma coisa tão complicada e é uma coisa simples, né? É me permitir, é deixar o meu preconceito, a minha resistência de lado e me entregar naquilo que é bom. Às vezes a gente está falando de uma entrega, porque para fazer terapia e ir para o nutricionista é uma entrega a um profissional para ele poder me ajudar, porque eu não estou dando conta sozinho, né? Então sim, essa entrega ele vem cheio de receio, ele vem cheio de dúvida, ele veio cheio de O medo. medo do novo, é, O medo de que não vai dar certo, o medo do novo, o medo de entendeu? não me reconhecer, porque às vezes, né, Cris? Às vezes, sim, conforme a pessoa vai mudando na alimentação, ela começa a enxergar a própria identidade dela, na qual ela achava que não era dela, né, Cris? Que é o falso sim, self, né? Que às vezes a gente sim. fala assim, mas aquilo lá não era você, essa é você, né? Então as pessoas ficam assustadas. Sim. Uhum. E além né, de você querer, também é muito importante, né, o apoio da família, né? O Sim. apoio da família, né? O apoio até da sociedade, né? Porque quando a gente decide, eu vou fazer um regime, né? Os primeiros a dizer dentro de casa, você não consegue. Né? Os amigos, quando você diz, começa a rir, né? Ha, ha, ha. Até quando você vai, né? Então, Eu assim, duvido. sim. Então, assim, quando você decide entrar nesse caminho, você geralmente não tem nenhum apoio, né? Então, é importante que a gente saiba que é bom, né? E é importante apoiar quem está querendo mudar, né? Porque o novo, a mudança é muito difícil,
né? É muito difícil. E a nossa sociedade é cruel, né? Ah, outra coisa, gente, outra coisa que eu acho que a Sofia também pode me ajudar é o ambiente, né? Hum, Aquele ambiente que eu estou, se realmente eu fico repleto de coisas assim que só tem, é, se eu vou no lugares que é fast food, que só tem comidas, né, industrializada, não tem como, não é verdade? Uhum. Então a gente também tem que reconhecer que o ambiente influencia. O ambiente na qual eu estou inserida, no ambiente que eu procuro estar, incentiva e influencia também a minha alimentação, não é verdade? sim. Porém, eu acho que quando você tem um objetivo, você quer muito alcançar ele, eu acho que o meio ele não interfere tanto. Eu vou dar um exemplo bem bobo, porém eu tô numa missão de não tomar refrigerante. Eu vou pretendo ficar pelo menos um ano sem tomar refrigerante. E não é fácil, né? Você vai em festa de aniversário, casamento, vai na casa de todo mundo e tá cheio de refrigerante. Eu vou shopping, quero comer um lanche, refrigerante. Aí eu tenho tanto um objetivo que eu fico, não vou tomar. Então eu acho que os dois tem que. Pode ocorrer um equilíbrio dependendo de se a pessoa realmente quer chegar no objetivo dela. Sim. Eu acho também que, tipo assim, eu quero muito isso, então não vou deixar o meio me interferir. Não que eu não vou ficar com vontade, eu fico. Porém, eu prometi que eu vou ficar um ano, eu vou ficar um ano. Depois, se eu quiser tomar banho no refrigerante, eu tomo. Sim. Mas Entendeu? Então, eu às acho que quando. vezes, mas às vezes o ambiente a gente pode estar falando da família, ou meio que o convívio. Aí é outra coisa, porque aí a família ela precisa realmente apoiar. Você quer emagrecer? Ok, então vamos. É lógico que às vezes a família ela muda totalmente toda a alimentação, tipo, toda a família está seguindo a alimentação. Às vezes não, mas eles estão apoiando. Ele falou, não, você consegue, eles fazem a mudança junto com você aos poucos, entendeu? Mas eu acho que a família, ela influencia muito. É Se você, importante, dentro da né? sua casa, você quer emagrecer, mas está cheio de chocolate, salgadinho, refrigerante, como que você vai querer emagrecer com isso dentro de casa? Sim. É uma coisa ser algo tipo, de vez em quando, e é uma coisa ser algo de todo dia. Ai, todo dia tem isso. Então, como que eu vou emagrecer? Não dá, ninguém me apoia. Entendeu? Eu acho que então é um trabalho em conjunto. Você tem que ter o seu próprio objetivo e a sua família tem que ajudar. Tem que ficar tipo, não, a gente vai te apoiar, a gente está aqui, vamos. Se precisar todo mundo fazer, vai todo mundo fazer. Olha, gente, já deu o nosso tempo, assim, hein? Já deu o nosso tempo. E, Ah, mas assim, finalizando, eu quero até falar que a Sofia, ela está montando um grupo de WhatsApp, né, Sofia? Quero que você fale um pouco do seu grupo aí, né? Para ver quem quiser te procurar. eu estou montando um grupo de emagrecimento, ele vai começar domingo, dia 18, então só temos 4 dias aí, quem quiser entrar. E vai ser duração de 7 dias, gratuito. Aí vai ter desafios, eu vou passar algumas orientações para ajudar a cumprir esses desafios, caso a pessoa esteja com alguma dificuldade. Eu vou tirar dúvidas, caso a pessoa tenha alguma dúvida em relação ao desafio ou em relação a qualquer coisa, né, de alimentação, eu vou estar lá para ajudar. E quem quiser, só procurar pedir o meu número para Cris ou entrar no meu Instagram, que vai ser um prazer ter no grupo. Que Isso bom, mesmo, né? gente. A Sofia é a nossa parceira aqui do Insight, né? A gente pensa assim, tá montando um grupo também para trabalhar aqui no Insight, né? É só esperar essa pandemia baixar um pouco, né, Cris? Né, Sofia? É Sim, uma coisa que está nos nossos planos, porque a sim, gente acredita nessa parceria, a gente acredita nesse trabalho muito profissional. Porque uma sim. coisa está ligada na outra. A gente não precisa permanecer em um caminho só. A gente pode ter essa oportunidade de percorrer esses dois caminhos que vai ser bom para a pessoa, né? Vai ser bom para mim. Então, que bom, Sofia. Fiquei muito feliz da sua participação na nossa live. Poder participar. E eu tenho certeza que a gente vai colher muitos bons frutos com essa nossa live, com o nosso projeto. Porque quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer fazer a coisa que é certa, a gente está no caminho para colher coisas boas também. Então é isso. Muito Uhum. obrigada. Gratidão, Obrigada, viu? Sofia. Nada. Gratidão de você ter aceitado
né? E faremos novas lives com você, né? Faremos novas lives. Ter novas lives. É. Pode até mandar, eles podem até mandar alguns temas que eles gostariam que falasse, né? Sim, E podem mandar lá no insight, É, mande para a Sofia, queiram fazer perguntas para ela, façam. Obrigado para quem nos assistiu, né? Gratidão. Vamos te fazer uma fotinha? Vamos fazer uma fotinha? aí eu preciso Vamos. desse jeito. Peraí, deixa eu rir. Vai. Acho que foi. Aí, foi. Então, gratidão. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até semana que vem que eu vou estar aqui assistindo. Até a semana Ai, que vem. que boa. Tchau. Tchau.